Boa noite, meus caros. Vamos começar a nossa aula de hoje. Antes, deixa eu dar alguns avisos. A coordenadora ficou de confirmar comigo se nós vamos poder realizar a prova na sexta-feira que vem, dia 12 de junho. Tá? Ela ficou de me dar a resposta e até o presente momento a resposta que eu tenho é positiva. Então, por enquanto, fica a nossa prova para a semana que vem, tá? Se por um acaso acontecer alguma coisa e ela me avisar de algo diferente, ela repassa para vocês, né? Eu confirmo e aí a gente adia a nossa prova para outra semana. Aí na semana que vem nós teríamos aula nesse caso, tá? Apesar dos veteranos todos estarem fazendo prova, mas vocês não. Certo? Então, a princípio, sexta-feira que vem é a nossa prova, tá? Caso aconteça alguma coisa, porque a coordenadora ficou de confirmar comigo se não haveria nenhum problema da execução dessa prova no dia 12. Se não, ela ficaria somente para o dia 19. Mas, sinceramente, eu não gostaria de aplicar a prova para vocês no dia 19, porque fica muito próximo do final do período de lançamento de nota. E eu não gostaria de ter que ficar corrigindo prova de vocês antes, né? Porque isso acaba ficando muito corrido para nós. Então eu quero ter um prazo legal para corrigir a prova de vocês, tal, para poder lançar as notas, tá? Fazer as coisas com calma, beleza? Muito bem. Vamos então tocar a nossa aula de hoje. E o assunto de hoje é BI, ETL e DW. BI, Business Intelligence. ETL, que é uma sigla muito utilizada nos meios de comunicação entre bancos, tá? E DW, que é Data Warehouse. Então, continuando, né, da semana passada, a gente já tinha começado a falar de banco, né? Já estávamos falando a respeito das tecnologias de banco. Essa semana vamos meter mais o pé na jaca, tá? Só que eu tinha preparado essa aula com 5 temas, tá? Mas ficou muito grande, sabe? Eu não quero encher a cabeça de vocês. Estamos chegando perto da época das provas, né? Vocês já estão se preparando. Semana que vem vocês têm aula ainda. Talvez a minha prova seja a primeira prova de vocês. Lembrando, né? A gente tem que confirmar isso ainda, tá? Mas a princípio, tá marcada a nossa prova para o dia 12. Mas eu quero fazer algo um pouco mais tranquilo, tá? Porque, como eu disse, esse é um assunto muito interessante e nos últimos tempos é um assunto que tem despertado muito interesse por se tratar de parte integrante do assunto de ciência de dados. E como eu falei para vocês, ciência de dados é algo bastante interessante. É uma coisa muito recente, é uma coisa muito febre no momento. E, gente, nós temos que compreender que o nosso mundo está mudando, tá? Agora com a pandemia e com tudo que houve de transformação em termos de trabalho, né? Em termos de mudança, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou há 90 dias quase, né? Eu estou há 90 dias quase 90 dias de isolamento. Nesse período todo trabalhando home office para a Unimed e nós na Unimed não temos nem previsão de quando voltaremos a trabalhar local.
né? Voltaremos a trabalhar lá na sede da Unimed. Por quê? Porque a Unimed ela ocupou todo o espaço para o atendimento à pandemia. E ela, a nossa cooperativa também não tem a menor ideia, né, de quando nós teremos um quadro de estabilidade a ponto que os meios normais de atendimento possam voltar. Então, quer dizer, tem toda uma mudança de cultura por trás disso, né? Toda a equipe de desenvolvimento está trabalhando em casa. Tem muita gente ainda trabalhando no home office. Eu, por exemplo, mesmo a despeito de estar num esquema assim, eu não posso trabalhar locado porque eu faço parte do grupo de risco, né? Eu tenho eu tenho sinusite, inclusive eu estava atacado a sinusite até hoje de manhã, tá? Eu dei uma melhorada durante o dia hoje. Mudou o tempo, o professor fica ruim. É assim mesmo. Todo mundo que me conhece sabe. Virou o tempo, acabou o professor Luizão, tá? Sinusite ataca. Eu tenho bronquite alérgica. Meu filho tem bronquite asmática. Ele também faz parte do grupo de risco e não pode sair de casa. Eu tenho outros problemas. Eu sofro de fibromialgia, que não faz parte do grupo de risco, mas por causa da medicação que eu tomo, eu acabo me encaixando no grupo que necessita da medicação constante. Então, tem todos esses problemas. Mas eu sou um entre milhares de colegas da área de TI que estão passando pela mesma coisa, gente. Então, é uma mudança de paradigma muito grande na nossa profissão. Por quê? Em função agora da pandemia, a importância dos bancos de dados, a importância dos mecanismos de pesquisa, de mineração de dados e levantamento de informações está mais do que clara. Sem isso, a Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, Ministério da Saúde, ou até mesmo a OMS, não podem tomar decisões ou fazer recomendações sem o levantamento desses dados. E quem faz esse levantamento de dados, meus caros? São os nossos colegas da área de TI, especialistas na ciência de dados. Então, está comprovado, esta área é a área do futuro. Ela vai trabalhar junto com outra tecnologia importantíssima, que no próximo semestre vocês devem ouvir começar a falar muito sobre isso. Inclusive, se forem meus alunos nas próximas disciplinas, a gente deve falar muito sobre isso. 3 letrinhas, IoT, Internet of Things, ou Internet das Coisas. Tá? A Internet das Coisas, ela vem junto com a ciência de dados trazer uma nova realidade tecnológica para a humanidade, que é a capacidade de fornecer dados em tempo real de determinadas situações que antes nós precisaríamos de meses de análises estatísticas para obter resultados. Como, por exemplo, o impacto da pandemia na Europa. A gente sabe disso em questão de minutos. Por quê? Os bancos de dados, né, todo o levantamento de dados que é realizado, permite que a gente possa confrontar esses dados e de maneira simples obter resultados. Então, está comprovado, ciência de dados é uma das áreas mais importantes e de melhor remuneração nos tempos atuais. E deve aumentar muito mais. Acompanhada ao lado, né? Ao lado da própria IoT, que é a Internet of Things, né? Internet das Coisas, e da inteligência artificial, da IA. Né? Porque, afinal de contas, tudo isso, né, essas 3 áreas, elas compõem praticamente 70% da necessidade mundial de profissionais de TI hoje. E pasmem, isso é real, tá? Não estou brincando, não. Isso é uma coisa muito real. Então, qualquer uma das 3 áreas que vocês escolherem, vocês, consequentemente, vão alcançar um resultado muito mais expressivo, tá? Na profissão e na carreira de vocês, tanto na área acadêmica como na área profissional. Tá? Bom, vamos lá? Vamos dar continuidade, então. Hoje nós vamos falar sobre esses 3 assuntos. Se na próxima aula
nós não tivermos a prova, deve haver ainda a confirmação da coordenadora se eu vou poder aplicar a prova para vocês na sexta-feira. Se não houver a prova, nós teremos aula com mais um conteúdo dessa mesma parte do assunto, tá? Caso contrário, é prova. Beleza? Vamos em frente, então. O que nós vamos discutir, então? Business Intelligence, tá? Que é o BI. ETL, que é a linguagem, uma das linguagens principais, né? E DW, que é o Data Warehouse, que é armazenamento de dados de forma inteligente, tá? Vamos lá, então? BI. Bom, o que é Business Intelligence? Vamos lá. BI pode ser descrito como um processo orientado pela tecnologia para analisar dados e apresentar informações acionáveis para ajudar executivos, gerentes e outros usuários finais corporativos a tomar decisões de negócios bem informadas. Meus caros, hoje praticamente toda empresa grande ou que pretende ser grande tem uma área de BI exclusiva para ela. E o que a área de BI exclusivo fornece que uma área de banco de dados não fornece? Simples. Relatórios estratégicos e estatísticos que o pessoal do banco não sabe como fornecer. Por quê, professor? Porque a área de BI ela envolve inteligência, cruzamento de dados, formação, né, de bancos de dados especializados em determinadas áreas de interesse da empresa. Certo? Assim, o BI engloba uma ampla variedade de ferramentas, aplicativos e metodologias que possibilitam às organizações coletarem dados de sistemas internos e fontes externas, preparando-os para análise e desenvolvimento de consultas em relação a eles. Então, o BI não é apenas um banco de dados especializado em determinado assunto, não. É uma coleção de ferramentas, é uma coleção de práticas que, uma vez bem empregadas, ajudam a empresa a obter informações estratégicas para o seu crescimento e desenvolvimento. Ferramentas de BI são capazes de acessar e examinar conjuntos de dados, apresentando seus resultados em relatórios analíticos. Olha só, falamos sobre isso agora há pouco. Resumos, painéis gráficos e mapas, visando fornecer aos utilizadores informações detalhadas sobre o estado do negócio. Essas informações, elas inclusive dão vantagem competitiva para a empresa, tá? Isso é importantíssimo. Nos dias de hoje, vamos lá? Só um pouquinho. Funcionamento. É importante compreender que ele não dirá aos gestores o que fazer ou o que acontecerá se eles seguirem um determinado curso. Assim como também não se resume apenas ao gerador de relatórios. Não. Acabamos de falar. Se fosse para simplesmente gerar relatório, uma equipe de desenvolvimento seria suficiente. Por que, então, é necessária uma equipe de BI? Por que uma equipe exclusiva para tratar desse assunto? Porque não é simplesmente gerar relatório. O relatório tem que ser baseado em informações estatísticas relevantes para a empresa. Ah, mas essas informações estatísticas o usuário sabe como pedir, ele pode montar um relatório? Será? Será que sabe? Será que ele tem o conhecimento estatístico necessário para isso? Algumas vezes sim, na maioria das vezes não. Tá? Em vez disso, ele oferece uma maneira de examinar os dados para que seja possível entender as tendências. Olha só, examinar os dados para que seja possível entender as tendências e obter insights valiosos acerca do seu próprio mercado. Desculpe. Não é só, então, você dominar a tecnologia de... Ah, eu sei criar relatório. Tá, mas qual a validade daquela informação que está sendo gerada ou manipulada? É de interesse da gerência ou da administração da empresa? Os executivos da empresa, ao bater o olho naquele relatório, vão poder eles tomarem decisões importantes em cima daquelas informações que estão sendo prestadas? Ou você só está fornecendo mais do mesmo? Então, uma empresa que deseja otimizar a gestão de sua cadeia de suprimentos
precisará do BI para melhor determinar onde estão ocorrendo os erros, os problemas e as variabilidades ou variações, tá? Dentro dos processos de remessa, por exemplo. Então, você consegue, então, obter uma análise profunda de como está trabalhando a área de suprimentos da empresa, certo? E a partir daqueles números, você consegue estabelecer, por exemplo, a minha empresa é uma prestadora de serviços na área médica. Nós fornecemos suplementos. Agora, elas estão sendo mais exigidas que nunca. Então, o meu fornecedor está atuando a contento? Eu estou conseguindo obter o material para repassar para os meus clientes? Sim ou não? Se não, quais são as medidas paliativas e profiláticas para resolver o problema? E aí vai a pergunta, senhores. O que seria, senhoritas, também, tem mulheres na sala. O que seria profilaxia? Vem lá da biologia, vem lá do ensino médio. Profilaxia são formas de evitar que algo ocorra. Então, uma medida profilática é uma medida preventiva. É algo que eu posso realizar para prevenir uma situação. Estou começando a entender. Vamos em frente. Essa mesma companhia também pode utilizar o BI para descobrir quais produtos atrasam mais, ou quais modos de transporte que estão envolvidos com os atrasos. Se houver um problema de fluxo de transporte, você pode analisar a situação e falar, ó, esse fornecedor está demorando o dobro do tempo para me entregar o material. Mas o fornecedor B aqui, ó, da cidade tal, eu tenho um acesso melhor. O produto vem por via aérea, então chega mais rápido. Ah, mas é mais longe. Tudo bem, mas eu obtenho o produto de uma forma mais rápida. Eu posso atender o meu cliente de uma forma mais efetiva. Ah, eu posso ter fechamento das barreiras agora sanitárias por causa da Covid. Tudo bem, mas eu posso permanecer com um transporte aéreo? Sim, não tem transporte de passageiros, mas o transporte aéreo permanece. Ah, entenderam onde eu quero chegar? Vocês podem ter insights para resolver problemas antes que eles ocorram, tá? Ao captar os dados, as informações adquiridas serão gravadas em um banco de dados modelado especialmente para o seu negócio. Então não é um banco de dados comum. Ele pode até gravar no banco de dados comum da empresa, mas existe um processo que vai lá e tira as informações necessárias e armazena em outro lugar. Então, banco de BI não é banco de dados de armazenamento da empresa. Não é, tá? Quem usa isso no mesmo lugar está fadado a ter uma dor de cabeça gigantesca. Experimenta rodar uma folha de pagamento num banco desses. Você vai derrubar a instância, ninguém mais consegue trabalhar mais. Só o RH. E aí? A empresa pode parar só por causa do RH? Vamos em frente. Com essa modelagem, conhecida também como modelagem dimensional, nós vamos falar sobre isso, é possível trabalhar com uma grande massa de dados sem perder performance. Os benefícios do BI. A aplicação de BI possibilita que a organização faça uma gestão mais inteligente das suas informações. A gente já constatou isso, né? Entre os benefícios do BI estão a identificação de recursos sobressalentes, a descoberta de oportunidades de negócio, relatórios acessíveis de dados, reações rápidas às demandas do mercado e às vezes até mesmo de forma preditiva, né? Quer dizer, você pode prever o que vai acontecer, e a otimização de preços. Tudo isso são benefícios, gente. E os profissionais da área que lidam com essa parte. É interessante saber que não existe um único perfil profissional apto para lidar com BI. Verdade. A única coisa que a pessoa precisa saber realmente é como lidar com o banco. Tá? Tem que saber lidar com o banco? Tem. A verdade é que existem vários, como analistas de TI, gerentes de RH, psicólogos, engenheiros e mais. Eu posso citar muitos outros administradores, eu posso citar analistas de negócio,
entre outros profissionais, tá? Não se prenda a apenas uma única classificação. Ah, professor, mas eu estou fazendo ciência da computação. Quer dizer que eu posso me tornar um especialista em BI? Lógico que pode. Só que para isso você precisa ter algumas especialidades na sua formação acadêmica. Como, por exemplo, você precisa ter perfil para trabalhar com um banco de dados e saber como extrair a informação do banco. Primeira coisa. Segunda coisa, você precisa ter visão de negócio e uma capacidade de gestão de projeto. Por quê? Você vai ter que mensurar vários tipos de característica em cima do que você está trabalhando dentro do BI. E essa capacidade de gestão, ela vem a partir da formação, tá? Então não é só simplesmente, eu quero trabalhar com BI. Não, você precisa estudar para isso. Vamos em frente. O ponto a destacar nesse caso é que, devido às diferentes características de aplicação dos dados, pode ser necessária uma equipe de profissionais com distintas expertises de mercado. Acabei de falar disso, né? Assim, é importante mencionar que de nada adianta produzir uma imensa carga de informações se você não tiver ao seu lado alguém que possa coletá-las e analisá-las com propriedade. Como, por exemplo, hoje se utiliza muitos profissionais da área de matemática ou estatística para trabalhar com BI. Por quê? Eles sabem exatamente como alcançar determinado perfil. Eles sabem como obter um conjunto de informações necessário que possa vir a atender a sua necessidade, tá? Cabe salientar ainda a necessidade de estimulá-los a descobrir aquilo que os dados não mostram de forma óbvia. Quem trabalha com BI deve estar treinado para enxergar além, pois é dessa maneira que nascem as melhores soluções. Certo? Vamos em frente. Para maiores informações, eu já coloquei 2 artigos muito interessantes, um do próprio Wikipedia, que fala bastante a respeito disso, tá? E o outro sobre o que é Business Intelligence. Vai estar disponível esse material para vocês lá no Google Drive, depois, se vocês quiserem complementar esse assunto. Importante, toda essa apresentação, ela não foi tirada do material didático de vocês. O material didático veio muito fraco. Então, eu fui atrás de coisa mais relevante do mercado para trazer para vocês, tá? Então, esses endereços são interessantes, tá, gente? Quem quiser depois dar uma olhada, pega aqui dentro do material didático e dá uma olhada lá, tá? Bom, vamos falar sobre ETL. Conceitos. Gente, ETL não é bem um produto. ETL é uma linguagem, um conjunto de instruções, de etapas de integração de dados, que são divididas em 3 fases distintas, tá? Extração, transformação e carregamento. Na verdade, ETL é a sigla em inglês dessas 3 etapas: Extraction, Transformation e Loading, tá? Vamos lá, então. Ele é comumente utilizado para construir um DW, Data Warehouse. Então, para construir um DW, você precisa ter conhecimento de ETL. Nesse processo, os dados são retirados ou extraídos de um sistema fonte, no qual são convertidos ou transformados em um formato que possa ser analisado e armazenados ou carregados em um armazém ou outro sistema. Quer dizer, o que o ETL faz? Ele é a linguagem de movimentação e filtragem desses dados, certo? Então, ele é o processo responsável por ir no banco de dados da empresa, o banco de dados de movimento da empresa, extrair essas informações e jogar para dentro do DW. Uma vez dentro do DW, esses dados poderão ser modelados para fim de uso pelo BI. Então quer dizer que uma coisa complementa a outra? Vamos lá, então. Extração, carregamento e transformação é uma abordagem alternativa, ou ELT, tá? É invertido. Embora relacionada, projetada para jogar o processamento para o banco de dados, de modo a aprimorar a performance. Aqui tem um porém gigantesco, tá? O ELT só é possível, tá? ELT é Extraction, Loading e Transformation. Então, é extração, carregamento e transformação.
ELT ele é um pouco diferente, muda as etapas. Mas isso só é possível se você tiver um hardware de banco de dados que seja daqueles excepcionais. Aí eu estou falando daquelas máquinas que custam milhões de dólares. Tá? Vocês já fizeram um trabalho sobre isso, nós já fizemos relatórios sobre isso, então vocês sabem do que eu estou falando. Vamos em frente. Agora os conceitos de cada etapa, tá? Nós vamos discutir uma por uma. Primeiro, extração. Primeira parte do processo de ETL é a extração de dados dos sistemas de origem, ou seja, dos bancos de dados utilizados pela empresa, tá? Onde ficam os armazenamentos comuns, vamos dizer assim, tá? Que é o quanto a pagar, a receber, a movimentação, né? Os clientes da empresa, os processos normais da empresa. Não é um banco especial, é o banco de dados comum, tá? A maioria dos projetos de DW consolidam dados extraídos de diferentes sistemas de origem. Quer dizer, não é somente o banco comum da empresa. Pode ser arquivos XML que vieram transferidos de outra empresa ou de outro cliente, movimentação de notas fiscais eletrônicas que os arquivos são armazenados de forma diferenciada e assim por diante, tá? Pode ser até em arquivo texto. Cada sistema pode também utilizar um formato ou organização de dados diferente. Quer dizer, cada um deles trabalha de uma forma distinta. E como que você faz para reunir, agrupar tudo isso de forma a transformar essa informação que a princípio estaria bagunçada em algo de fácil consumo e utilização pela empresa, dentro do DW em um processo de BI? Então, formatos de dados comuns são bases de dados relacionais e flat files, conhecidos como arquivos planos. São os arquivos XML, TXT, né, que a gente acabou de... planilhas do Excel, arquivos MDB, tá? É um inferno na Terra disso aí. Mas podem incluir estrutura de base de dados não relacionais, bancos de dados não relacionais. Ele está falando daqueles bancos textuais, tá? Que eram utilizados antigamente e hoje estão voltando à moda. O que nós hoje chamamos por modinha, tá? De NoSQL, ou em inglês NoSQL, tá? Como IMS e outras estruturas de dados, como VSAM ou ISAM. A extração converte para um determinado formato para entrada no processamento da transformação. Então, o que a extração literalmente faz? Ela precisa puxar os dados de determinada tabela, determinado arquivo e determinado arquivo XML e determinado arquivo de texto, sendo que esses dois arquivos e o banco são atualizados diariamente. Só que ela precisa fazer essa extração de dados e jogar tudo para um lugar só. E nesse lugar só seria a figura do DW. Para quê? Para que a partir do momento que essa informação esteja no DW, ela seja consolidada e utilizada para um processo de BI. Vamos em frente. Etapa de transformação. O estágio de transformação aplica uma série de regras ou funções aos dados extraídos para derivar os dados a serem carregados. Olha só, algumas fontes de dados necessitarão de muita pouca manipulação de dados, como, por exemplo, os bancos de dados comuns da empresa. Em outros casos, podem ser necessários um ou mais de um dos seguintes tipos de transformação. Repara só, então, dependendo da fonte de dados que você está puxando, pode ser necessário transformar os dados para um formato que seja compatível. Então, olha só, seleção de apenas determinadas colunas para carregar ou uma seleção de nenhuma coluna para não carregar. Tradução de valores codificados. Se o sistema de origem armazena 1 para sexo masculino e 2 para feminino, mas o Data Warehouse armazena M para masculino e F para feminino, por exemplo. O que é conhecido como limpeza de dados. O que é isso? É o que a gente, na área de TI, nós chamamos de depara. É uma tabela, é um processo chamado depara. O que é o depara? Se no banco de origem ou no arquivo que ele está lendo, por exemplo, ele deu o exemplo do sexo, mas eu dou outro exemplo. Vamos imaginar que o CPF no banco de origem, lá, o banco comum dos dados da empresa, ele seja armazenado com máscara.
Professor, o que é máscara? Máscara é quando você adiciona os dígitos ou caracteres à numeração. Então, por exemplo, o CPF são 3 números, um traço. Não, 3 números, um ponto. Aí mais 3 números, outro ponto. 3 números, traço, 2 números. Então são 9 dígitos. Mas com a máscara, sobe para 11. Vamos ver aqui. Estou falando, mas existe um jeito bem mais fácil de fazer isso, tá? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, ponto. 4, 5, 6, ponto. 7, 8, 9, traço. 1, 2. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muito bem. O processo de transformação pega isso aqui e transforma nisso aqui, ó. São 9 dígitos. Certo? São 9 dígitos. Então, muito bem. Então, ele pega... 9 não, desculpe, 11. 9 sem o dígito verificador, que é o 12 aqui. Tá? 11 dígitos. E CNPJ? 1, 2, 3, ponto, 4, 5, 6, ponto, 7, 8, 9, barra 1000 ao contrário, traço tanto. É isso? Peraí, deixa eu ver. Tem mais alguém entrando? Vamos lá? Eu estou tentando lembrar como é o CNPJ. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui deu 9. 10, 11, 12, 13. Ah, tá. Esse é o formato do CNPJ. São 2 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números. Aqui pode ser um 789, né? Isso. Aí, geralmente, é 1000 ao contrário, traço alguma coisa. Barra 1000 ao contrário. Isso aqui é a máscara. Máscara. Isso aqui é ele limpo. Ó, limpo. Ah, professor, tem diferença? Muita. Muita diferença. Demais da conta. Porque os bancos de dados consideram o quê? Uma busca por CNPJ no banco, o que é mais rápido? Considerar com máscara ou considerar sem máscara? Ué, o ponto e a barra entram também, professor? Sim, são dígitos, né? Fazem parte da pesquisa. Puxa vida. Pois é. Então, sem máscara é melhor. Então, o ato de puxar do banco de origem para jogar para lá, eu tenho que transformar esses dados de uma maneira correta? Sim. O exemplo que ele deu aqui, ó, no caso, em vez de ser, por exemplo, masculino, em um banco é 1, no outro banco é M. Então, como é que a gente faz isso? É o processo que a gente chama de depara, né? Para o sexo, se masculino, né? Se sexo, se 1 vale M, se 2 vale F. E é assim que funciona. Ah, mas então quer dizer que na hora que ele bate o olho naquele código, naquela coluna da tabela, ele muda automaticamente lá para o destino? Sim. Isso é o processo de transformação, gente. Beleza? Vamos em frente. Derivação de um novo valor calculado. Aqui, por exemplo, se você quer passar valores calculados diretamente para a fonte de destino, né? Ele faz o cálculo para você durante o processo. Isso é interessante, hein? Junção de dados provenientes de diversas fontes. Nós já falamos, né? Um banco de dados comum, um arquivo XML, um arquivo de texto, funde tudo e transforma numa coisa só. Resumo de várias linhas de dados, total de vendas para cada loja e para cada região, por exemplo. Ele pode totalizar para você, quando você tem, por exemplo, um processo que trabalha em várias filiais. Pois é. Geração de valores de chaves substitutas. Ixi, nossa, isso aqui eu vou pular isso aqui, tá?
Porque senão vou dar spoiler, a Simone me bate depois. Vocês vão mexer com isso aqui depois em banco de dados, tá? Não vou nem falar sobre isso. Transposição, também não vou cobrar, tá? Transposição ou rotação, transformando múltiplas colunas em múltiplas linhas e vice-versa. Você pega uma linha do banco e transforma numa coluna. Ah, professor, quando isso pode ser feito? Então, é o que nós chamamos de processo pivô, tá? Você gira ele, você transforma, pega uma linha e transforma em uma coluna. Existem situações muito distintas e muito especiais para ser feito esse tipo de coisa. E geralmente é muito raro fazer isso, tá? Muito raro mesmo. Quebra de uma coluna em diversas colunas, como por exemplo, colocando uma lista separada por vírgulas e especificada como uma cadeia em uma coluna com valores individuais em diferentes colunas. Para que serve isso aí? Vamos imaginar, por exemplo, que você tenha um código de produto que ele é composto por várias numerações. Os primeiros 3 dígitos é o código de área. Os próximos 3 dígitos é a classe do produto. Aí os outros 3 dígitos é a subclasse do produto. Os últimos 3 dígitos é o tipo do produto. Tudo isso composto forma o código do produto. Você não pode dividir tudo isso lá no destino? Em vez de você ter tudo composto no seu banco de origem, no banco de destino é tudo dividido, é tudo separado. Isso é fácil? É fácil se você pensar que você aplicando algo desse modelo, você pode dizer, por exemplo, quantos produtos que você tem que pertencem à classe de produtos alfa. No seu banco de origem, como é que você faria isso? Resposta: não faria. Vamos em frente. Alguns conceitos, tá? Carregamento, que é aqui a última etapa lá, né? A fase de carregamento consiste na colocação dos dados no DW. Então você já fez a extração, você já fez a transformação e agora você está colocando no destino, tá? É o carregamento, o loading. Dependendo das necessidades da organização, este processo varia amplamente, de formas distintas, tá? Pode ter, cada situação pode exigir uma forma diferente de carregar os dados, tá? Alguns DWs podem substituir as informações existentes semanalmente, com dados cumulativos e atualizados, ao passo que outro DW, ou até mesmo outras partes do mesmo DW, conhecidos como data mart, podem adicionar dados a cada hora. Então, olha só, um DW, ele não precisa ser composto especificamente de um tipo único de informação. Dentro de um DW, você tem partes dele separadas, que nós chamamos de data mart, onde cada data mart pode ser de uma forma especializada. Por exemplo, você tem um DW genérico para sua empresa que é alimentado por um processo de ETL. Só que esse processo de ETL, de transferência desses dados, ele é separado por setor da empresa. Para não ficar tudo misturado dentro do DW, você cria data marts, onde cada ETL alimenta o seu data mart específico. Continua tudo fazendo parte do mesmo DW, só que de forma mais organizada e distinta, né? O que é possível até mesmo você dedicar recursos de máquina para um data mart específico. O data mart do RH, por exemplo, tem que ser poderoso, né? Afinal de contas, ele manipula muitos dados, né? A temporização e o alcance de reposição ou acréscimo constituem opções de projeto estratégicas que dependem do tempo disponível das necessidades de negócio. Sistemas mais complexos podem manter um histórico e uma pista de auditoria de todas as mudanças sofridas pelos dados. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que não é somente subir para o DW, e sim manter um histórico da informação a cada etapa de alteração dessa informação. Vamos imaginar que suba para o DW hoje as notas fiscais em processamento da empresa durante toda essa semana. Você pode ter notas em vários tipos de etapas. Você pode ter as notas que já foram pagas,
as notas que estão em processo de pagamento ou as notas que estão lançadas para cobrança, que é a primeira etapa. Então, olha só, como é que você organiza isso de uma forma distinta? A mesma nota, ela pode transitar por vários estágios diferentes, certo? Pode, ela pode. E você guarda histórico disso, tá? Armazenando essa informação, permitindo que depois o seu setor de contabilidade possa ter uma ideia de como se situar dentro desse processo. Ah, essa nota aqui, isso inclusive é importante para a Receita Federal, tá? Essa nota aqui, ela foi recusada lá pelo processo de homologação da nota fiscal eletrônica, porque o código do CPF desse consumidor aqui, ele está inválido na Receita Federal. Tá, mas em que etapa que isso aí aconteceu? Ah, não sei. Entenderam? Esse não sei é que não pode acontecer. Se você tem um processo de auditoria em cima disso, que ele vai guardando os vários estágios que a informação foi alterada ou foi manipulada, tem como você saber em que momento que isso aconteceu. Ah, isso aconteceu na hora da autorização da nota, que é uma das últimas etapas, antes do envio. Então entre em contato lá com ele e refaz tudo de novo. Entenderam? Vamos em frente. E qual que é a importância da ETL? Bom, cara, é fundamental. Sem ela, você não consegue subir nada para o DW. Tá? Consequentemente, o seu BI não tem dados para trabalhar. Então, a tua equipe de BI está lá inútil, não tem o que fazer, certo? Há anos, inúmeras empresas têm confiado no processo de ETL para obter uma visão consolidada dos dados que geram as melhores decisões de negócio. Hoje, esse método de integrar dados de múltiplos sistemas e fontes ainda é componente central do que de ferramentas de data integration de uma organização. Já falamos sobre isso, né? É fundamental a empresa ter algo assim para poder manipular e gerenciar os dados delas durante todo o período de execução, né? Óbvio. Senão você não consegue dar resposta, por exemplo, à Receita Federal, se ela vir em cima de você. E aí? Vai bater a fiscalização, vai fechar a empresa. Beleza? E aqui está um gráficozinho demonstrando como que funciona a ETL, né? Ela busca todas as informações e armazena essas informações, executando as 3 etapas nessas várias fontes de destino, né? Os vários bancos que eu posso ter, né? Beleza? Vamos em frente? Qual que é a importância da ETL? Quando utilizado com um Data Warehouse corporativo, dados em repouso, o ETL fornece o contexto histórico completo para a empresa. Isso pode responder aquela dúvida a respeito da Receita Federal? Provavelmente. Ao fornecer uma visão consolidada, o ETL facilita para os usuários corporativos a análise e criação de relatórios sobre dados relevantes às suas iniciativas. Já falamos sobre isso também. O ETL pode melhorar a produtividade de profissionais analíticos, porque ele codifica e reutiliza processos que movem os dados sem que esses profissionais possuam a capacidade técnica de escrever códigos ou scripts. Como eu falei para vocês, você não precisa ser um programador para você ser um especialista de BI. Não, você precisa entender do banco e saber extrair informação do banco. Só isso. O ETL evoluiu ao longo do tempo para suportar os requisitos emergentes de integração para coisas como Streaming Data. Isso aqui fica meio complicado para explicar para vocês agora. Tá? Vou deixar isso aqui para Simone depois. As organizações precisam tanto de ETL quanto de ELT, que é o outro processo, né? Para unir dados, manter a precisão e fornecer a auditoria necessária para armazenar dados, criar relatórios e realizar análises. Então, tanto o ETL quanto o seu irmão, o ELT, eles são extremamente necessários para que a gente possa ter o quê? Uma forma de armazenamento e de operação que seja eficiente para a empresa. Tá? Sem isso, esquece. Um pouco da utilização. É legal falar sobre isso. Vou falar um pouquinho, não vou falar muito não, tá? O ETL e usos tradicionais. É um método comprovado com o qual muitas empresas contam todos os dias, como varejistas
que precisam olhar os dados de vendas regularmente, ou operadores de saúde procurando por um quadro preciso de seu uso. Quer dizer, é muito mais fácil você ter um processo de extração, transformação e carregamento dos dados para o seu DW, aonde você possa obter essas informações através de um processo de BI, que vai te dar vantagem competitiva no mercado, que vai te dar uma melhor solução de suprimento, de fornecimento de insumos ou produtos necessários aos seus clientes. Não é verdade? ETL com Big Data, transformações e adaptadores. Vence quem conseguir o maior número de dados. Isso aqui, quando se fala de Big Data, embora isso não seja necessariamente uma verdade, ter acesso fácil a um amplo escopo de dados para dar às empresas uma vantagem competitiva. Então, é muito importante a empresa, por exemplo, vamos pegar uma empresa que... Vamos pegar, por exemplo, o Uber, que a gente já brincou com ele no passado, né? É interessante para o Uber ter acesso às informações massivas de movimentação dentro de uma cidade? É óbvio que é. De posse das informações, ele pode, por exemplo, recomendar que os motoristas se localizem em uma posição mais adequada para atender os clientes naquela região. E como é que faz isso? Processo de ETL, puxando informações de várias fontes, combinando esses dados para que possa ser trabalhado dentro do processo de BI da Uber. Certo? Muito bem. Hoje, elas precisam de acesso a todo tipo de Big Data. Vídeos, mídias sociais, internet das coisas, aí ó, o IoT. Logs do servidor, dados espaciais, dados abertos, crowdsource e muito mais. Fornecedores de ETL frequentemente adicionam novas transformações às suas ferramentas para suportar essas requisições emergentes e novas fontes de dados. Adaptadores oferecem acesso a uma ampla variedade de fontes de dados e as ferramentas de Data Integration interagem com esses adaptadores para extrair e carregar dados de modo eficaz. Então, existem empresas especializadas na criação de ETL. E essas ferramentas de ETL, elas são fornecidas em separado dos bancos de dados, dos data warehouses e dos BIs que estão à venda no mercado. Estas ferramentas geralmente conseguem fazer todo esse processo de uma forma meio que genérica, digamos assim, tá? É simplesmente você ir lá, marcar as caixinhas com as informações que você quer, algo tipo arrastar e soltar, né? Que a gente está mais acostumado, né, a ver hoje em dia. Então você arrasta, eu quero essa informação, essa informação, essa informação. Aqui eu quero que você transforme esse número em texto, eu quero que você transforme isso aqui numa letra, e eu quero que você limpe essa máscara desse CNPJ aqui. Executar. É assim que funciona. É assim, literalmente assim que funciona. Tá? Beleza? Vamos em frente. ETL metadados. O que são metadados? Metadados nos auxiliam a entender a linhagem dos dados, de onde eles vieram. Então, é como se fosse uma forma de obter o DNA dos dados que você tem no banco. Da onde veio? Qual a origem? Quem escreveu isso no banco? Quando? Por quê e como? Tá? E seu impacto em outros ativos de dados na organização. Conforme arquiteturas de dados se tornam mais complexas, é importante rastrear como os diferentes elementos de dados da sua organização são utilizados e relacionados. Por exemplo, se você adiciona o nome de uma conta do Twitter à sua base de dados de clientes, você vai precisar saber o que será afetado, como, por exemplo, tarefas, aplicações e relatórios ETL. Por que ele está falando isso? Porque a partir do momento que você adiciona uma conta de Twitter na sua base de dados, né? Esse cara aqui, eu cadastrei ele e ele usa essa conta de Twitter. Beleza. Vamos cruzar essas informações para saber aonde mais essa conta aparece. Porque aí a gente pode fornecer informações mais precisas para o nosso cliente. Quem trabalha assim? Hoje em dia? Todo mundo. Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc, etc, etc. Certo? Vamos em frente.
Para maiores informações, eu coloquei 2 artigos da onde eu tirei essas informações que estou passando para vocês. Um artigo de ETL, que vem lá da SAS.com, muito bom, tá? Muito bom artigo. E lá da Wikipedia também, que tem uma explicação muito boa a respeito do processo, tá? E agora vamos para a parte final. Eu já falei de tudo que eu queria? Deixa eu ver, peraí. Eu acho que está faltando alguma coisa aqui. Eu falei do DW dentro do ETL, né? Ai, professor. Tá bom. Dá tempo então da gente fazer mais uma coisa. Eu ia falar dele em separado. Não, mas tudo bem. Eu vou abrir a outra apresentação e aí a gente continua com o restante do assunto, tá? Só um minutinho, gente. Me deem um minuto, por favor. Ó, nós vamos matar o assunto, hein? Porque o restante do assunto fala de mais coisa aqui. Puxa, eu falei de DW dentro, né? Eu podia ter falado em separado. Ah, não tem problema. Gente, até agora, alguma dúvida? Nenhuma, professor. Uhum. Ainda não apareceu nenhum, professor. Não entendi, repete. Nenhum, professor. Tá tranquilo. Beleza. Na verdade, professor, a parte do data mine faz parte dentro do data warehouse? Faz, ou é né? uma ferramenta separada? Não, ela faz parte sim. A gente vai falar dela agora. Ah, tá, beleza. Desculpa. Tá? Não, tranquilo, sem problema. A gente vai falar dela agora. Só um minutinho. Que a gente vai falar dela já. Beleza. Muito bem. Só um instantinho, gente. Deixa eu só ver uma coisa aqui. A coordenadora me chamou no WhatsApp aqui. Deve ter algum problema. Tá todo mundo me ouvindo? Tem alguém que não está me ouvindo direito? Tô ouvindo, professor, tranquilo. Tô te ouvindo, professor. Tá. Porque tem professores relatando problema com o Microsoft Teams. Ah, tá, Pedro. Eu já vi sua mensagem aqui no WhatsApp, tá? O Pedro Camilo tá sem microfone. Fica tranquilo, não vou perguntar nada, não. Vamos lá, eu abri a outra apresentação e a gente vai continuar o nosso assunto. Com isso, a gente encerra o assunto desse semestre, tá? Agora a gente vai falar de OLAP e Data Mining, que era o que o DJ estava falando aqui com a gente agora. Vamos lá? Eles são assuntos, todos eles, na verdade, vocês já perceberam isso, todos eles são assuntos complementares, tá? A única exceção aqui é o OLAP. O OLAP, ele não é complementar, ele não está ligado diretamente aos outros. Ele é uma outra vertente, tá? E o processo de data mining que faz parte, que é uma operação que é realizada tanto em OLAP quanto em DW, tá? Para mineração de dados. Nós vamos falar disso agora, tá? Eu não vou perder muito tempo, a apresentação não é muito grandezinha não, tá? Vamos falar direto de OLAP. OLAP, em inglês, Online Analytical Processing, ou processamento analítico online. É a capacidade para manipular e analisar um grande volume de dados sobre diversas perspectivas. As aplicações OLAP são usadas pelos gestores em qualquer nível da organização para lhes permitir análises comparativas que facilitem a sua tomada de decisões diárias. A arquitetura OLAP possui ferramentas que são classificadas em 5 tipos diferentes: ROLAP, MOLAP, ROLAP, DOLAP e GOLAP, além de SHOLAP. Nós vamos falar sobre tudo, professor? Não, nós vamos falar sobre os mais utilizados, tá? Porque alguns deles aqui são inviáveis para serem aplicados.
O que cada um deles significa, a gente vai ver também. A gente vai ver, tá? Mas não vamos mergulhar em cada um, não. Rollup, que é o OLAP relacional. Os dados são armazenados de forma relacional nesses bancos comuns que nós temos. SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, tá? Esses bancos assim. O MOLAP, ou OLAP multidimensional. Os dados são armazenados de forma multidimensional. Professor, o que isso significa? O OLAP, a analogia do OLAP é com um cubo 3D, tá? Onde pensa comigo assim, a analogia, ela é assim. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem do cubo aqui, eu vou mostrar para vocês. Aí eu vou explicando. Aqui, ó. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Cada caixinha dessa representa uma informação em uma linha do tempo, em uma área específica, no qual foi tomada uma ação específica. Então você vê, o OLAP, a visualização dele é no formato 3D. Você tem 3 informações distintas. Por exemplo, a homepage em 2010, o número de page views. Essa é uma informação armazenada nessa caixinha aqui. A homepage em 2010, a informação de adicionar a cesta ao carrinho de compras. A homepage em 2010, quantos likes ela recebeu. A homepage em 2010, quantas assinaturas ou quantos logins foram realizados na homepage naquele período. Aí, essas mesmas informações para 2011, 2012, 2013 e assim por diante. Certo? Então, cada cubinho desse representa um núcleo de informação obtida e que pode ser analisada, que pode ser extraída e manipulada de acordo com a necessidade. Por isso é que o OLAP, na forma de cubo, ele é concorrente, olha só, concorrente, quer dizer, ele não trabalha ao lado ou complementa o DW, não. Na verdade, ele toma o lugar do DW. Ah, professor, qual que é o mais popular? Gente, o mais comum hoje em dia é o DW. Usado pesadamente, tá? Vamos voltar um pouquinho e vamos continuar falando sobre os modelos aqui. O OLAP híbrido, uma combinação dos métodos ROLAP e MOLAP. O DOLAP é um OLAP de desktop. O conjunto de dados multidimensionais deve ser criado no servidor e transferido para o desktop. Permite portabilidade dos usuários OLAP que não possuem acesso direto ao servidor. Isso aqui, literalmente, é você baixar um cubo multidimensional de dados dentro da sua CPU ou dentro da sua máquina para você sair carregando ela por aí. A partir dela, você consegue fazer uma série de acessos ou estudos, geração de relatórios, né, extração de dados, tudo aquilo que for necessário para você, que é um profissional de banco, né, um profissional em OLAP, de ciência de dados, para que você possa extrair essas informações de maneira correta. Mais uma vez, isso aqui não trabalha junto com o DW, tá? É concorrente dele. Tá bom? Vamos em frente. Os benefícios. O OLAP fornece para as organizações um método de acessar, visualizar e analisar os dados corporativos com alta flexibilidade e performance. Não é praticamente a mesma coisa que o DW faz? No mundo globalizado de hoje, as empresas estão enfrentando maior concorrência e expandindo sua atuação para novos mercados. Portanto, a velocidade com que executivos obtêm informações e tomam decisões determina a competitividade de uma empresa e seu sucesso a longo prazo. Apenas um comentário, tá, gente? A vantagem do OLAP em cima do DW é que o OLAP pode ser transferido para máquinas menores, tá? Uma porção do OLAP, do cubo multidimensional, ele pode ser transferido para dentro de um notebook, por exemplo, e o analista ele pode fazer uma avaliação em cima daqueles dados pontuais que estão com ele para obter algum resultado. O DW, não, ele não permite isso. O OLAP apresenta informações para usuários via um modelo de dados natural e intuitivo. Através de um simples estilo de navegação e pesquisa, usuários finais podem rapidamente analisar inúmeros cenários, gerar relatórios sob demanda e descobrir tendências e fatos relevantes, independente do tamanho, complexidade e fonte dos dados corporativos.
mas deve ser levado em consideração o local onde o OLAP está armazenado. Tá? Se o OLAP está armazenado em um banco de dados disponível na empresa, a fonte dos dados corporativos fica fácil de ser estabelecida. Agora, a partir do momento que o analista puxa uma porção menor do cubo multidimensional para dentro do notebook dele, por exemplo, para fazer a análise de dados, a fonte de dados corporativos passou a ser quem? O notebook dele. Então, quer dizer, tem que tomar cuidado com isso. Por isso que o pessoal prefere o DW ao OLAP, tá? É um pouco perigoso você fazer isso, tá? Primeiro que você pode estar se expondo a um risco de segurança. Afinal de contas, você pode estar abrindo o OLAP para sua concorrência, certo? Se os seus concorrentes tiverem acesso àquele notebook e conseguirem extrair os dados, e nós sabemos hoje em dia que isso também não é tão difícil assim, tá? Mais alguns benefícios. De fato, colocar informação em banco de dados corporativos sempre foi mais fácil do que retirá-los. Sem comparação, tá? Isso é moleza fazer isso. Quanto maior e complexa a informação armazenada, mais difícil é para retirá-la. A tecnologia OLAP acaba com essas dificuldades, levando a informação mais próxima ao usuário que dela necessite. Portanto, o OLAP é frequentemente utilizado para integrar e disponibilizar informações gerenciais contidas em bases de dados operacionais, sistemas de ERP, CRM, sistemas contábeis e Data Warehouse. Quer dizer então que eu consigo gerar um OLAP a partir de um DW? Sim. Você não consegue fazê-los conviver mutuamente, porém você consegue extrair dados do DW e jogar para dentro do OLAP. O inverso dá para fazer? Eu nunca vi ninguém tentar fazer isso, mas acredito que seja possível. Tá? Mas em toda a experiência profissional que eu já tive, eu nunca vi ninguém tentar tirar informações de um OLAP para jogar para o DW. Por quê? Se ela já jogou as informações para dentro do OLAP, quer dizer que ela tem condições de extrair as informações e trabalhar com ela na forma que ela achar melhor. Então, não enxergo uma forma dela voltar atrás. Tá? Vamos em frente. Modelo de dados. Como é que funciona o modelo de dados do OLAP? A informação é conceitualmente organizada em cubos. Bom, eu expliquei isso aqui para vocês já. Inclusive, a imagem vem aqui embaixo para ilustrar isso, tá? Quando eu expliquei o cubo lá, eu falei disso aqui. Da mesma forma, região tal. Oi? Ele deu um exemplo aqui? Deixa eu ver. Ele deu um exemplo. Que legal. Isso aqui vai melhorar um pouquinho aquela explicação que eu dei para vocês do cubo, tá? Olha só. Por exemplo, um cubo contendo informações de vendas poderá ser composto pelas dimensões tempo, região, produto, cliente e cenário orçado ou real e medidas. O que são as dimensões, gente? São as nomenclaturas dentro das linhas X, Y e Z. Relembrando lá da geometria. Lembra? Um cubo 3D tem 3 coordenadas, certo? Pelo menos. Então vamos lá, ó. Medidas típicas seriam, as medidas típicas seriam o valor de venda, unidades vendidas, custos, margem, etc. Dentro de cada dimensão de um modelo OLAP, os dados podem ser organizados em uma hierarquia que define diferentes níveis de detalhe. Por exemplo, dentro da dimensão tempo, você poderá ter uma hierarquia representando os vários anos, meses e dias. Quer dizer, você consegue aplicar dentro do cubo multidimensional, porque são vários cubinhos um do lado do outro, tá? Você consegue aplicar dentro dos cubos outras variações, no caso aqui, de tempo, obtendo dados em períodos de tempo menores. Da mesma forma, a dimensão região poderá ter os níveis país, região, estado e cidade. Assim, um usuário visualizando dados em um modelo OLAP irá navegar para cima, para baixo,
entre níveis para visualizar informação com maior nível de detalhe sem a menor dificuldade. O que isso significa? A pessoa consegue... Imaginem agora, imagina um cubo 3D composto por vários outros cubinhos dentro dele. Todos eles sendo cubos 3D. Então, você tem um cubo ao lado do outro, tá? Nas 3 dimensões. Muito bem. Cada cubo desse representa um estado da informação em determinado período, em determinadas condições. Certo? Muito bem. Pensa, então, que a pessoa está consultando os dados, ela só precisa informar as coordenadas das dimensões necessárias para acessar a informação em determinado cubo, aonde cada cubo pode ser organizado dentro de um data mart diferente. Quer dizer que além de saber as 3 dimensões, você precisa saber também uma quarta informação, que seria a qual data mart ele pertence. De posse dessas 4 informações, o analista consegue obter os dados exatamente do jeito que ele queria. E em cima desses dados, ele consegue aplicar outros filtros, baseados nas informações das coordenadas que ele possui, certo? Dos eixos, né, de coordenadas que ele possui. Professor, está misturando geometria com banco de dados, tá? Dentro do modelo de dados, as operações possíveis são as seguintes, ó. Você tem slice, que seleciona os dados de uma única dimensão. Dice, extrai um subcubo da seleção de 2 ou mais dimensões. Então, de um cubinho daquele que compõe o cubo multidimensional, você consegue extrair um subcubo dele. Então, pensa só, é um cubo multidimensional enorme, composto de outros cubinhos. E de cada cubinho daquele você consegue extrair um sub. Olha que legal. Drill down, examina os dados com maior detalhe. Roll up, combinação de células de uma ou mais dimensões para atingir um nível maior de generalização. E pivot ou rotation. A gente comentou sobre isso, tá? Visualiza os dados por uma nova perspectiva. Aquilo que era uma linha de cubos dentro do cubo multidimensional passa a inverter e trabalhar como uma coluna. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou girando o cubo, né? Não é isso que eu estou fazendo? Pensa lá em geometria, ó. Eu estou girando o cubo. Ele está aqui, de uma determinada forma, na frente do meu rosto. Se eu girar ele para a esquerda, eu não estou invertendo os eixos? O que era X passa a ser Y. O que era Y passa a ser Z. E o que era Z passa a ser X. Então, eu estou girando. Eu só posso girar em um único sentido, professor? Não. Você pode girar em mais de um. Mas quando que isso é útil? Depende do tipo de informação ou perspectiva da informação que você quer obter. Por isso que o pessoal prefere DW, tá, gente? Não mistura tanta coisa assim. O desempenho. A gente pode verificar desempenho por consulta e desempenho por carregamento. O MOLAP fornece uma resposta rápida para praticamente qualquer consulta, pois no modelo multidimensional, que é esse do cubo que a gente estava falando, tá? São gerados previamente todas as combinações e resumos possíveis. Por isso o MOLAP geralmente ele é mais rápido, mas ele é mais lento. Porque ele processa tudo. Ele cria o cubo inteiro para você. É complicado, hein? O ROLAP, que é o relacional, né, dos bancos relacionais, responde às consultas da mesma forma que os aplicativos RDBMS. A velocidade da resposta depende da informação desejada. Gente, aplicativo RDBMS são os aplicativos de consulta ou de manipulação de dados que cada banco de dados possui. O SQL Server tem o Management Studio, mostrei para você já. O MySQL tem o dele. O Postgre tem o dele, que é feito em PHP. Você tem o Oracle, que usa Oracle Forms, né, para acesso e manipulação dos dados. Então, o ROLAP, ele atua igualzinho esses caras, tá? Pois a maior parte do processamento é feito em tempo de execução, tendo em vista que os dados pré-calculados e resumidos geralmente não atendem a todas as solicitações do usuário. Quer dizer, o ROLAP ele funciona como a aplicação que nós já temos em banco de dados. Qual é o problema?
nem tudo que tem lá vai te atender. Isso é um problema. Em termos de carregamento, ó, o MOLAP necessita de um longo período. Lembra? Falei, mais lento. Então, mas o cubo multidimensional, ele é lento mesmo, tá? Ele carrega tudo. Mas também, seguinte, depois que ele termina, meu amigo, para você extrair informação dele é muito rápido. É mais rápido que uma consulta direta ao banco, tá? Necessita de um longo período para a execução da carga de dados. Raramente essa carga é diária, devido ao grande volume de informações a serem atualizadas, para possibilitar um retorno rápido às consultas da interface. Interface, aqui tem um F errado. OLAP. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que o cubo multidimensional não pode ser processado diariamente. Geralmente, o cubo multidimensional ele é processado ou semanalmente, quinzenalmente, ou até mesmo mensalmente. Tudo depende do hardware disponível para executar o cubo. Tá? O ROLAP possibilita o carregamento mais rápido, devido à estrutura de tabelas e colunas. Lembra muito o banco de dados, provavelmente dito, né? A ferramenta. Menos complexo em comparação à estrutura de arrays utilizada pelo MOLAP. Outro fator importante na rapidez da carga é o número menor de informações pré-calculadas e resumidas. Então, repara, uma vez carregado, funciona que nem um raio. O outro não precisa ser pré-carregado, funciona que nem um raio, mas em compensação tem informação lá que eu não preciso. Ou às vezes nem tem a informação que eu preciso. Entenderam? Muito bem. Aqui o exemplo do cubo que eu expliquei para vocês, e aqui que eu estava falando, tá? Quando você gira o eixo, se eu girar ele em direção desse action aqui, que é o eixo que eu estou usando, tal, se eu giro isso aqui, eu mudei os eixos, né? Então as informações mudaram também. Entenderam? Aqui um pouco mais de informação para vocês, tá? A respeito do OLAP, tem lá no Wikipedia, e no DevMedia, alguns conceitos básicos sobre ele, tá? Foi de lá que eu montei essa apresentação para vocês. E o Data Mining, o último assunto nosso antes da prova, tá? Prospecção de dados, em português, ou mineração de dados, em português Brasil, também conhecida pelo termo em inglês Data Mining, é o processo de explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões consistentes, como regras de associação ou sequências temporais, para detectar relacionamentos sistemáticos entre variáveis, detectando assim novos subconjuntos de dados. O que isso quer dizer? Data mining é um processo de prospecção de dados que permite você investigar uma base de dados, seja ela um DW, um OLAP, seja ela um banco de dados relacional, um banco de dados textual, um banco de dados NoSQL, e agrupar esses dados de forma a extrair a informação de uma maneira que você possa ordená-la e apresentá-la adequadamente. Então, data mining é um processo. Diferente do DW, que é um produto, uma tecnologia, e o OLAP, que também é uma tecnologia. Você pode empregar o processo de data mining em cima do Data Warehouse e em cima do OLAP, tá? No campo da administração, a mineração de dados é o uso da tecnologia da informação para descobrir regras, identificar fatores e tendências-chave, como descobrir padrões, relacionamentos ocultos em grandes bancos de dados, para auxiliar a tomar decisões sobre estratégia e vantagens competitivas. Então, data mining geralmente, gente, é algo ligado ao BI, tá? Porque essas vantagens competitivas a qual ele se refere, geralmente são aplicadas em processos de BI. O data mining é um deles, tá? As etapas do processo de data mining. Ele é composto de uma série de etapas que precisam interagir entre si. Aqui eu relaciono 4 delas, tá? Por se tratar de um processo analítico, a primeira etapa é a definição do problema. Você define o que você quer. Eu quero todos os dados correspondentes à inscrição estadual número tal, das notas fiscais emitidas do período de 1990 a 2010. Caraca! Então tá bom. Ou seja, você precisa traçar as metas a serem atingidas e a expectativa geral em relação aos resultados do processo. Muito bem.
A segunda etapa busca reduzir a incidência de dados duplicados ou redundantes. Para isso, é realizada uma integração entre todos os dados coletados, independente da sua origem. Quer dizer, você vai juntar toda essa informação de 2 décadas de emissão de notas fiscais da empresa e desse conjunto de dados, você vai fazer uma varredura em busca daquilo que possa ser redundante. As fontes de informação, por sua vez, são analisadas separadamente, integrando aquelas que são consideradas mais pertinentes. O que significa? Você vai buscar informações de determinado banco e, baseado nas informações que você obteve, você pode, por exemplo, fazer uma junção dessas informações com um segundo ou um terceiro banco até, levando em consideração aquilo que já foi consultado e simplesmente consistir. Se o que já foi consultado, o dado é consistente, ignora isso do banco 2 e do banco 3. Não preciso mais disso, busca outra coisa. Então, ele só vai buscar aquilo que ele quer, tá? Essa integração, naturalmente, gera um enorme montante de informações. Claro, óbvio. A terceira etapa é, então, um esforço para excluir pontos que sejam irrelevantes dos objetivos estabelecidos na primeira etapa. Você vai fazer uma limpeza, em outras palavras, de tudo aquilo que você precisa. Marque aquilo que você não quer. Para tal, cria-se um dataset, ou conjunto de dados, para estabelecer os parâmetros responsáveis por definir a utilidade de uma informação. O quarto passo é, de fato, a limpeza. Então, no terceiro, você marca aquilo que é importante e o que não é, pode ser limpo. No quarto passo, você vai limpar. Como o nome sugere, ela também tem como propósito fazer uma avaliação nos dados selecionados no terceiro passo e limpar aqueles que apresentarem algum tipo de problema. Após a limpeza, ainda é preciso um cuidado. Isso é importante, tá? Garantir que as informações sejam, de fato, mineráveis. O que isso quer dizer? Mesmo depois da limpeza, o conjunto de dados tem que permanecer consistente. A informação que eu quero, que são 2 décadas de emissão de nota fiscal, tem que estar disponível ali e serem consultáveis, tá? Para isso, diversas técnicas podem ser utilizadas, sendo a generalização uma das mais comuns. Essa é a espinha dorsal de todo o processamento, ou procedimento. Com as informações já selecionadas, filtradas e tratadas, utilizamos uma série de técnicas para identificar os padrões, relacionamentos e correlações dentro da base de dados. Depois essas relações são avaliadas de acordo com os objetivos definidos na primeira etapa. É aqui que são identificados os padrões que realmente podem ser utilizados de forma útil pela empresa ou organização. A partir daqui, paramos de lidar com dados para oficialmente contar com informações sólidas que podem ser apresentadas para as partes interessadas. Em outras palavras, depois de aplicar essas 4 etapas, você tem dados sólidos que serão apresentados. Aí sim, nós teríamos condições de emitir relatórios baseados dessas 2 décadas de levantamento de notas fiscais emitidas pela empresa. Certo? As principais técnicas utilizadas pelo data mining, tá? Primeiro, a mais famosa e a mais comum, redes neurais artificiais. Imagine o funcionamento de um cérebro. Sua estrutura é formada por bilhões de neurônios que, ligados entre si, possibilitam a troca de informações e a realização integrada de diversas ações. As redes neurais artificiais são baseadas nesse modelo. Trata-se de um modelo matemático e computadorizado, ou seja, é um algoritmo configurado para a identificação dos padrões e relações. Redes neurais artificiais são utilizadas, por exemplo, para um processo de mineração automatizado, no qual as informações geradas são de extremo interesse para a finalidade às quais se destinam. Um bom exemplo disso é justamente agora as informações da pandemia. Como são computadas tão rapidamente as informações de casos que ocorrem em todas as cidades, em todos os estados, em todas as regiões do país. Em questão de segundos, o Ministério da Saúde consegue isso. Diariamente nos atualiza, né? 2, 3, 4 vezes por dia.
Outra técnica importante, tem gente que gosta, mas eu, pessoalmente, eu prefiro a rede neural. Árvores de decisão. São representações muito similares a um fluxograma. Vamos imaginar que o objetivo seja avaliar o perfil dos consumidores de uma empresa, talvez para iniciar o processo de definição do público-alvo. Digamos que a amostragem seja de 500 pessoas. Elas estarão localizadas no que seria a raiz da árvore. Então você adiciona um atributo no fluxograma, que pode ser uma informação, como o salário médio dessas pessoas, a localização geográfica de onde elas vivem, ou o sexo dessas pessoas. A partir daí, você cria ramificações. O data mining pode ser aplicado de forma eficiente em diferentes setores. Imaginemos o varejo, por exemplo. As companhias desse setor realizam constantemente campanhas promocionais a fim de melhorar seus resultados. Aplicando as técnicas de mineração, é possível receber insights valiosos sobre a performance das campanhas já realizadas. Você está olhando para trás, para aquilo que foi feito. E assim, aprimorar as que estão por vir. Dessa forma, o empreendedor tem uma noção maior sobre os canais mais eficientes, o tipo de mídia que traz mais retornos e até os horários com maior índice de engajamento em redes sociais. Isso ajuda muito na tomada de decisão, por exemplo, de uma campanha publicitária. A pessoa vai descobrir, por exemplo, que determinado horário é mais interessante para fazer a campanha. Tipo, o povo está em casa. As pessoas estão olhando as redes sociais, as mídias sociais, né, para se atualizar o que aconteceu durante o dia. Tanto que tem muita empresa que está dispensando propaganda em televisão para única e exclusivamente fazer propaganda no YouTube, no Facebook, no Instagram, etc. Tá? Outra aplicação muito importante se dá no marketing digital. Para realizar campanhas que atinjam precisamente o alvo desejado, as empresas trabalham na construção de personas, que são perfis semi-fictícios com a função de representar o consumidor ideal do negócio. Para criar a persona, é imprescindível contar com dados demográficos. Lembra a técnica chamada árvore de decisão? A gente falou dela agora, né? Ela é uma excelente forma de identificar os padrões mais relevantes entre os consumidores e, assim, traçar o perfil desejado pela empresa. Pensa só na campanha. O cara vai vender telefone celular. Vamos imaginar que a Xiaomi finalmente voltou para o Brasil e voltou a vender os celulares deles aqui no Brasil. Primeira coisa que eles precisam saber: quem é o público-alvo? Quem são as pessoas que nós queremos alcançar com os nossos aparelhos? Quem é o público que nós queremos para a nossa empresa? Eles precisam de uma campanha como essa, fazer um levantamento geral, saber quais são os principais centros aonde a Xiaomi tem acesso no Brasil. Hoje, Campo Grande é um deles. O que tem de gente com Xiaomi na rua aí não está escrito. Eu mesmo sou um, vocês sabem disso. Tá? Por que utilizar data mining? Colabora na análise de comportamento de clientes. Mais uma vez falando sobre marketing, né? Vivemos a era do marketing 4.0. Como característica, os consumidores atuais anseiam por uma experiência personalizada e interativa com as empresas que fazem negócio. Dessa forma, o único meio de conquistar e reter o cliente é entendendo profundamente seu comportamento, características e preferências. A mineração de dados possibilita uma análise rápida e eficiente dos principais atributos dos consumidores. Assim, suas campanhas de publicidade podem ser direcionadas exatamente para as pessoas com maior chance de se tornar consumidores. Não foi exatamente isso que a gente falou agora? O exemplo que eu dei da Xiaomi não é justamente isso? Pois é. Possibilita a antecipação de demandas. Na letra de O Tempo Não Para, Cazuza diz ter visto o futuro repetir o passado. Certamente, quando escreveu a canção, o cantor não se referia a nada relacionado à estratégia de vendas e marketing. Ainda assim, sua letra serve como um gancho para explicar um dos benefícios da mineração de dados. Com a utilização de sistemas de alta capacidade de processamento de dados, é possível analisar informações antigas. Lembra
no modelo que a gente estava observando agora há pouco, o cara olhava para trás para saber como as campanhas tinham ido, como tinham sido, o que tinha acontecido com elas, para tomar a decisão na campanha que vinha agora. Tá? Como o volume de compras em um determinado mês ou nível de interação em certa época do ano. A última delas, facilita a análise da concorrência. Opa! Da mesma forma que a antecipação de demandas é possibilitada, a análise da concorrência se torna mais simples. Por meio da mineração, é possível filtrar as reações mais relevantes às campanhas, lançamentos e atividades gerais da concorrência. A Xiaomi não vai entrar sozinha, né? Tem Samsung, tem LG, tem Lenovo, tem uma porrada, né? Assim, sabendo que o público aprovou e o que ele criticou, você tem um norte para entender a preferência dos consumidores e adaptar suas campanhas e ofertas de modo que possa atingi-los positivamente. Em tempos de Big Data, não é fácil encontrar dados que sejam, de fato, relevantes para o seu propósito. Por isso, a utilização do data mining é uma excelente forma de otimizar o processo de análise e uso de informações relevantes. Então, quer dizer, se você puder aplicar um processo de data mining no levantamento de dados para obtenção de informações a fim de trazer a Xiaomi para o Brasil novamente, qual o seu primeiro passo? Você precisa saber quem é o público-alvo. Então, para isso, você faz uma pesquisa para saber quais são os celulares das pessoas hoje em dia. Quem é cliente Xiaomi provavelmente vai continuar sendo. Porque o aparelho tem uma certa qualidade. Certo? Quem é cliente Samsung vai mudar? Eu mudei. Não sei os outros. Eu mudei. Fiquei de saco cheio de Samsung. Quem é cliente LG? Quem é cliente Apple, que usa o iPhone, mudaria para um Xiaomi da vida? Né? Essas possibilidades. Isso tem que ser prospectado. Né? Então a gente monta as pesquisas para saber quais são as respostas das pessoas. E dependendo dessas respostas, usando mineração de dados, você consegue prever, por exemplo, quais regiões do país poderiam aderir melhor à marca aqui no país. Certo? Muito bem. Aqui algumas informações, né, para quem quiser se aprofundar mais no assunto. O que é data, entendo o que é data mining, lá da Rock Contact. É um bom artigo. Tá? E lá da Wikipedia também, ó, mineração de dados. Tá? Beleza. Aqui eu vou trazer para vocês a minha coleguinha Chloe falando sobre o nosso relatório de aula. Gente, o relatório é meio grande, hein? Já vou adiantar. Eu juntei 2 aulas em uma só. Então, aqui. Nós temos 2 relatórios em um. Então, vamos lá. No relatório, vamos fazer o seguinte. O relatório de hoje, eu quero que vocês definam, baseado em tudo que a gente discutiu aqui hoje, tá? Eu quero que vocês montem um relatório falando sobre BI, ETL, Data Warehouse e também OLAP e Data Mining. Então, vocês vão montar um relatório só. Aqui está dividido em 2 aulas, tá? Mas vai ser um relatório só. Então, o que eu quero? Eu quero um relatório que fale dos seguintes tópicos, tá? BI, ETL, Data Warehouse, OLAP e Data Mining. Eu quero tudo isso aqui, ó. Vocês vão preparar o relatório, como sempre tem feito. Esse é o último, gente, e um dos mais importantes, tá? Porque ele fecha a sequência de relatórios. E a partir desse fechamento da sequência, nós vamos computar as notas para lançar as notas de atividade de vocês. Beleza? Então, preparem o relatório e manda com esse assunto aqui para mim, ó. Tá? Atividade, SCI, atividade 2020-0605, a data de hoje, ao contrário. A data de entrega é até domingo, quer dizer, vocês têm 48 horas, tá? Até as 11h59 da noite, como de praxe. Beleza? Alguma dúvida? Nenhuma? Muito bem. Eu vou colocar esses dois PDFs
lá no Google Drive de vocês, assim como a aula, assim que terminar, tá bom? Gente, a prova de vocês vai ser no mesmo modelo da prova passada. Eu vou dar as afirmações verdadeiras ou falsas e vocês estabelecem. Só que o tempo vai ser menor, tá? O tempo da prova é de 24 horas apenas. Então, vocês vão entregar a prova para mim sábado, tá? Até às 7 horas da noite. Quem entregar após isso, é 0. Quem não entregar, prepare-se para o exame. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Nenhuma? Nenhuma. Beleza. Se surgir alguma dúvida durante a semana, por favor, me chamem no WhatsApp para a gente poder conversar, tá bom? Gente, a gente encerra a aula de hoje. Um grande abraço a vocês, tudo de bom, se cuidem, pelo amor de Deus, tá? E até a prova, se tudo correr bem, agora no dia 12. Se houver mudança na data da prova, eu aviso vocês. Não se preocupem quanto a isso, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom e até a prova, se Deus quiser. Um abraço, gente. Abraço, Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Bom final de semana. Para vocês também.